Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo espírito e em um mesmo parecer. Infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça, e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, e é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor.
Jesus orou para que a igreja e ele fossem um como ele e o Pai são um. A única maneira pela qual nós podemos nos manter em unidade é ouvindo o que Deus fala e também falando com Deus. Quanto tempo já faz que não falas com Deus? Quanto tempo já faz que não falas com Deus, dizendo por que vou fazê-lo? Andas longe de Deus, vives triste a sofrer e consolo em tua alma não há. Quanto tempo já faz que não escuta sua voz, nem sente sua santa presença, sem fazer oração, sem cantar sua canção. Quanto tempo sem sua unção. Quanto tempo já faz que não buscas a Deus, olhando os prazeres do mundo, sem orar ao Senhor, sem pedir seu perdão, quebrantando o teu coração. Se agora queres vir encontrar salvação, suas mãos se encontram estendidas, obterás o perdão e terás salvação e também sua comunhão. Ouvintes, Jesus orou para que a igreja e ele fossem um, como ele e o Pai são um. E o dia que essa oração for respondida, nós seremos um em perfeita unidade. Uma coisa muito importante, de tremenda importância, que o profeta desta era nos mostra a respeito do companheirismo, da unidade, é que a única maneira para permanecer em divino companheirismo é guardar aquela palavra. Quando Adão e Eva quebraram a unidade com Deus, romperam a palavra de Deus, então eles se esconderam
eles se recuaram, se afastaram, e o companheirismo para eles, então, tornou-se um peso, um fardo, uma coisa pesada e difícil. E o profeta diz que por causa disto é que existem filhos de pais solteiros. E foi essa quebra deste companheirismo que fez cada filho nascido fora do matrimônio. Fez, portanto, cada bastardo. Quebrar a palavra significa romper a unidade, romper o companheirismo. Paulo, melhor do que ninguém, sabendo disso, não deu uma ordem, não quis formar um companheirismo através de legalismo, de imposição. Mas ele disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10, rogo-vos. Não era mandando, era rogando. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Paulo conhecia esta corda. Paulo conhecia esta força. Ele sabia perfeitamente que se os irmãos, a igreja, se mantivesse numa posição de pensarem, dizerem a mesma coisa, sem dissensões, sendo unidos, e todos no mesmo sentido e no mesmo parecer, as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. Porque isto é que é a real revelação. É manter-se em companheirismo, indiferentemente das circunstâncias. Haveria possibilidade, nesses dias em que estamos vivendo num mundo de direitos e de razões, de explicações, de justificativas, haveria possibilidade de dizer a mesma coisa, de não haver dissensões, de ter o mesmo sentido e o mesmo parecer? Somente quando cercados pelas mesmas circunstâncias, então sim. Quando uma casa cai em dificuldade, quando a doença derruba aquele pai de família e que os filhos e toda a família sentem que ele está à margem da morte, então agora cercam o leito de mãos dadas, arrodeiam o moribundo com lágrimas, com quebrantamento, quando às vezes nunca se alegraram na saúde, precisam de uma circunstância para se unirem. Lá dentro da estrada que Deus abriu dentro do Mar Vermelho, no meio do mar, dentro daquela estrada seca, daquele caminho seco, caminho de circunstâncias, não havia dissensões dentro de Israel. O Coré ficou caladinho, aproveitando da bênção do ministério de Moisés. O Abirão também. O Balaão também estava lá. Não tinha nada para falar. Não tinha nada para fazer quando o povo estava cercado de circunstâncias. Nenhum daqueles que murmuraram, que tentaram separar o povo depois, falou nada na hora, naqueles momentos decisivos em que só o poder de Deus, através de seu profeta, solucionaria o problema. Eles ficam calados, desfrutando da mesma bênção, do mesmo ministério,
caminhando na estrada seca, sob o benefício de um ministério, o qual eles abandonariam mais tarde, e se revoltariam, e congregariam, e difamariam mais tarde. Sim, mas lá dentro do Mar Vermelho, ninguém falou nada. Não era momento para dissensões. Não era momento para mostrar um ministério à parte. Não era momento para mostrar um poder à parte. Todos estavam precisando da vara torta do ministério de Moisés. Me faz lembrar dos peixes na Cachoeira das Palmeiras, no estado de Mato Grosso do Sul, no Rio Coxim. Antes de subirem a cachoeira, eles se unem, peixes grandes e pequenos. Nenhum ataca o outro. Estão sob circunstâncias. Têm que subirem. Têm que enfrentar uma circunstância. E por isso, todos ficam unidos. Mas depois que sobem, agora então vêm as dissensões, as invejas, as contendas. E o que pode mais engole o outro, traga o outro. Mas, porém, quando estão no mesmo fundamento, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo batismo, então vem uma unidade indiferente de circunstâncias, indiferente de medo. Agora vem uma unidade espontânea, um companheirismo espontâneo, um companheirismo que você passa por cima de todas as lutas para sustentá-lo. Passa por cima de todas as lutas, fica indiferente a todas as dificuldades para sustentar este lar, para sustentar este casamento, para sustentar esta união, para sustentar esse emprego, para sustentar esse negócio, para sustentar esta igreja, para sustentar a sua fé. Você fica indiferente a todas as circunstâncias, não somente na hora da dificuldade, não está unido somente quando precisa de se beneficiar, mas está unido também na hora de se rejubilar, na hora que sobe. Sabe se manter humilde, lembrar-se de onde saiu. Deus disse para aquele seu servo: você se lembra de onde eu te tirei? De entre as ovelhas? Lá daquele rebanho pobre? Você se esqueceu disso? Hein? As lutas te separam do companheirismo? Não. As lutas são estímulos para quem sabe se unir, sabe ter o mesmo parecer, sabe ter o mesmo sentido, sabe dizer a mesma coisa. E por isso diz, canta com sua alma: sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas lutas do meu companheirismo, pelas lutas da minha igreja, pelas lutas do meu pastor, pelas lutas dos meus diáconos, pelas lutas dos meus irmãos, pelas lutas de minha esposa, de meu marido, de todos meus amigos e inimigos. Sou grato, Senhor, por tudo. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, para Te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas
trevas vêm mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil de entregar todo o meu ser e confiar, e as tuas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo quero agir por mim, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Repetindo o que diz o profeta, cada filho de solteiros, cada filho bastardo é um resultado da quebra da palavra do Senhor. Cada membro difamador, murmurador, é um filho gerado fora da palavra. Mas agora, falemos de filhos gerados na unidade, no matrimônio com Cristo, na mensagem viva, na mensagem do dia, que estava conosco quando engatinhávamos, quando estávamos do outro lado do Mar Vermelho, quando estávamos sob os dogmas e os credos, quando estávamos cercados, lembrando-nos de que passamos a seco pelo poder de um ministério profético. E por isso vamos transitar, passar, ultrapassar esse deserto ensolarado, atravessarmos Jordão juntos com Josué, e iremos em unidade para a era do vencedor. Ó doente, receba na unidade do Espírito a fé que põe fim na sua doença, doença do corpo, doença da alma, doença do espírito. Deus te abençoe agora e te encha da fé apostólica, te coloque sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, numa só fé, num só Espírito, num só batismo, em um só Deus. Deus te dê a paz. Deus penetre agora em cada célula do seu corpo, começando por esse vácuo que há dentro do seu coração, e enche-o com o poder da fé no Espírito do Santo, da fé que unifica o pobre ser humano com a rica palavra de Deus, com o rico e poderoso Deus eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será, como areia da praia, tantos como areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia, lá das margens do rio da vida, onde paz e justiça
haverá. Nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como Ele está, e de joelho a seus pés o adorarmos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos, oh, que gloriosa vista será quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Lá das margens do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como Ele está, e de joelho a seus pés o adorarmos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia.